é o momento de você parar para ouvir mais uma vez Deus falar ao teu coração através da sua palavra. Convido o nosso evangelista, o Wellington Ramos, para nos trazer a palavra de Deus, e com ele assim está a oportunidade. Ó, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Glória a Deus, que nessa noite Deus contemple o seu coração voltado com atenção para mais uma oportunidade que Ele está lhe dando para ouvir a sua palavra. O Senhor Jesus disse que a fé, a palavra de Deus nos revela que a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. A fé verdadeira em Deus que pode trazer o homem à comunhão com Deus. A fé verdadeira que pode trazer o homem a uma vida justificada diante de Deus. Esta fé, ela só pode ser gerada no coração da humanidade, de qualquer ser humano, por meio da palavra de Deus. É pelo ouvir, até porque pela graça sois salvo mediante a fé. Tudo é pela fé. O que é a fé? A confiança, a esperança, o acreditar, o conhecer aquele que te faz a promessa, aquele que te chama, aquele que tem o poder para te salvar. Você tem que crer nele, ter fé nele. Mas como você vai ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por isso que Deus enviou nesta noite aqui, para você que está aí, ouvir a palavra, pregadores para pregar ao teu entendimento, abrindo os olhos da tua alma, para que o teu entendimento seja esclarecido e saia do entenebrecimento, porque o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento da humanidade, levando a humanidade a viver caminhos que aparentemente são caminhos de vida, mas o final é caminho de morte. E só através da luz para você enxergar o verdadeiro caminho da vida. E essa luz é Jesus, como também Ele é o caminho, como também Ele é a verdade. Então, nesta noite tão importante, uma noite gostosa, chuvosa, frienta, mas nós estamos aqui, você na sua casa. Ó, deixa eu te dar um conselho. Esquece um pouco do Jornal Nacional, porque todo dia você tem a mesma notícia. É morte, corrupção, malícia, roubo, corrupção, é tanta coisa, é a mesma notícia. Todo dia. Para um pouco para ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra tem sido levada a você há muito tempo, mas você está dando ouvido ao que não edifica, aquilo que não vai preencher, aquilo que não te faz bem. Porque tem muita gente que fica estressado, doente, nervoso, perturbado, com tantas coisas que assistem na televisão, tornando-se viciada às coisas que não traz bem para o equilíbrio emocional das pessoas. Mas nessa noite eu te convido, esquece um pouco o Jornal Nacional, esquece um pouco aí a novela, porque todo dia você vai ter a oportunidade de assistir ela. Venha para a palavra de Deus. Hoje eu convido você, fique aí na sua casa e ouça o que Deus Ele quer que você conheça. Porque a palavra de Deus está escrito lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, ele diz assim está escrito na palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, a primeira carta, aonde diz assim, Paulo falando, orientando os irmãos sobre a reverência, sobre a obediência, a submissão, orando pelas autoridades, não é? Sabendo que toda autoridade na terra foi constituída por Deus, seja rei, seja, né, qualquer autoridade, seja até um dirigente de um simples, né, grupo de pessoas, a autoridade é constituída por Deus, porque Deus determinou a autoridade em meio à congregação, em meio, não é,
ao povo, às pessoas, para a organização. Tem que ter uma cabeça que seja aquela que vai dirigir e vai conduzir para que possa ter organização. Então, Deus vai orientando Paulo, e Paulo escrevendo a Timóteo, vai falando isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 1 em diante ele diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça depressões, ou seja, rogos, súplica, não é? Orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Paulo está orientando os irmãos aqui a orar pelos governantes, por aqueles que estão, não é, na eminência, juízes, delegados, para que eles governem, para que eles julguem, para que eles exerçam bem os seus trabalhos, para que não sufoque o povo, a população, os vereadores, governadores. É importante orarmos por essas pessoas que estão em eminência no meio da sociedade. Aí Paulo continua dizendo, no versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Isto é bom e agradável quando nós estamos se disponibilizando para orar pelas pessoas, para orar pelos governantes, pedindo a Deus que abençoe para que eles governem bem. Isto é bom, mas o importante que eu quero agora chamar para o versículo 4, onde Paulo diz assim: isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Esta é a vontade de Deus. E que venham ao conhecimento da verdade. Que verdade eu preciso conhecer? Eu quero dizer a você nessa noite que existem verdades no mundo que são relativas. Existe verdade absoluta e existe verdade relativa. Quer ver uma verdade relativa? É a questão de uma pessoa chegar para você e dizer: não, eu gosto muito de abacaxi. É o melhor fruto que existe na terra. Isso é uma verdade relativa para ele e não para os demais. Porque já tem outros que não gostam de abacaxi, gostam de outro fruto. Mas quer ver uma verdade absoluta? Quando alguém diz assim: a terra, ela é redonda. Essa verdade não é relativa, ela é redonda. Seja qual for a pessoa, tem que saber que a terra é redonda. A terra não é quadrada, é redonda. Isso é uma verdade relativa. Isso quer dizer que é a verdade absoluta e não relativa, aliás. Então, Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas que verdade é essa? A verdade absoluta de Deus que o homem precisa conhecer. Que verdade absoluta é essa, evangelista Wellington Ramos? A verdade absoluta sobre a situação espiritual do homem em relação a Deus. A verdade absoluta sobre a consequência da alma do homem ao partir daqui para a eternidade, ao deixar este mundo. Que verdade é essa absoluta? A verdade em relação à condição do homem em relação a Deus, o seu Criador. Como se encontra? Você precisa conhecer essa verdade. E Deus quer que todos conheçam esta verdade. Esta verdade é absoluta. O homem está afastado de Deus. Isso logo diz que ele está em maldição. O homem está em juízo eterno. Logo isso diz que breve ele sofrerá o juízo para cumprir a sentença desse juízo. O homem está perdido dentro de um perigo, onde a sua alma corre o perigo de partir condenada, sem salvação, quando sair deste corpo matéria. Isto você precisa conhecer. E esta verdade absoluta você só conhece através da palavra de Deus. Porque só quem pode revelar essas verdades que estão longe do alcance do homem é a palavra de Deus. Porque homem nenhum na face da terra conhece a eternidade. Homem nenhum na face da terra foi na eternidade e voltou para dizer como é lá. Esta verdade pertence a Deus e é a verdade absoluta que Deus quer que todos conheçam. Porque a humanidade está achando que a vida é nascer, envelhecer, curtir, morrer e acabou-se.
a vida não é só isso. A vida, ela não termina. Ela existe. O ser humano foi feito um ser eterno e não terminável. Você não vai deixar nunca na sua existência de existir. Você vai deixar de existir aqui, porque aqui é temporal. E nesta noite, Deus ele quer que todos os homens se salvem. Por que Deus quer que todos os homens se salvem? Porque todos estão perdidos, sem acepção, sem exceção, aliás. Toda a humanidade está perdida, julgada, sentenciada e condenada já neste juízo. Por isso que Deus quer que todos os homens se salvem. Por isso que a palavra de Deus, ela nos fala de salvação e ela nos mostra aonde ou em quem encontrar esta tão grande salvação, que ela não é por obra, é por fé, mediante a fé, ela é de graça, é gratuita. Deus, ele quer que você conheça essa verdade para você ser salvo, porque essa é a vontade de Deus. Deus, ele veio, Jesus veio ao mundo para cumprir este tão grande plano de salvação de Deus o Pai, para trazer o homem a esperança de obter essa salvação. Agora, alguém valoriza o ouro se não conhece o ouro? Se não sabe o valor do ouro? Alguém vai valorizar? Uma pessoa pode pegar uma pedrinha de ouro amarela, mas se ele não conhecer o valor do ouro, ele vai desprezar, vai jogar fora, não vai se interessar. A mesma coisa é a salvação. Se você não conhecer o valor da salvação e não tiver entendimento da salvação, você nunca vai valorizar a salvação. Você nunca vai se preocupar em buscar uma comunhão com Deus para a tua salvação. Você vai buscar a comunhão com Deus para viver uma vida formal, para viver uma vida material, para viver uma vida efêmera aqui nesse mundo, como vive toda a humanidade que está fora da verdade de Deus, que está sem entendimento da verdade, porque você precisa conhecer o valor da salvação e a necessidade que você tem de receber esta salvação, porque o próprio Deus diz que quer que todos os homens se salvem, mas Deus é um ser soberano que tudo pode. Como é que ele quer que todos os homens se salvem, se todos não hão de se salvar? A Bíblia já está revelado, os que vão se perder e os que vão se salvar. A Bíblia já tem revelado, não que Deus determinou, mas como ele é onisciente, ele já estabeleceu e revelou o futuro para a humanidade saber. Deus já revelou o final da vida de cada escolha que o homem fizer aqui enquanto estiver. Mas esse final está revelado. Você ainda não chegou no final. Você precisa dar ouvido à palavra de Deus para escolher um final feliz, um final de glória, um final de alegria, um final de resplendor na presença de Deus. Porque senão existem dois fins para a humanidade. E nesta noite, Deus ele quer que você entenda isso. Esse é o trabalho do Evangelho. Levar a informação das boas novas. Anunciar ao mundo esta salvação de Deus. Que Deus quer que todos se salvem. Que todos recebam esta salvação. Porque esta salvação foi dada pelo próprio Deus para toda a humanidade. Com uma condição. E nesta noite eu convido sua atenção para você entender e conhecer qual é a condição que Deus quer para o homem alcançar a sua salvação. Não. Não é você sair dessa religião e vir para essa outra. Não. A condição que Deus quer da humanidade não é que ele venha viver uma formalidade religiosa, cumprir devoções, sacrifícios, flagelos, penitência, viver uma vida de submissão ao sistema religioso. Não é essa a condição que Deus quer. Deus não convida você a ir a lugar nenhum, material ou físico aqui neste mundo. Deus não convida você a fazer nada. Nenhuma obra, nenhum sacrifício para você alcançar a salvação. A única coisa que Deus quer para você alcançar a salvação é que você creia no que Ele mostrou para o homem alcançar a salvação. João capítulo 3, versículo 16. O Senhor Jesus, é o próprio Jesus falando aqui.
manifestando a ação do amor de Deus. Jesus chega num diálogo com Nicodemos dentro desse contexto, orientando Nicodemos, que era um homem religioso, que buscava, conhecer a Deus, que era um homem mestre da lei lá em Israel, era um homem que instruía a ciência sobre Deus, mas esse homem estava perdido no engano, nas trevas, longe de Deus. Jesus chega a dizer para ele que era preciso nascer de novo, porque a religião não faz o homem ter comunhão com Deus. A religião não dá ao homem vida com Deus. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo, é preciso ser restaurado, transformado. Isso não é a religião que faz. Quem tem o poder para transformar, restaurar e mudar a vida do homem em relação a Deus é Jesus Cristo, como também só Ele é quem salva. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus aqui, dentro desse contexto, capítulo 3 do Evangelho de João, ele está instruindo aqui, ele está ensinando os conceitos de Deus a um mestre da lei. Jesus diz, olha Nicodemos, Deus o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse unigênito aí refere-se àquele que é gerado de Deus, que tem a mesma natureza do Pai. Ele é único que tem a mesma natureza do Pai, logo ele é divino, ele é Deus, porque ele tem a mesma natureza do Pai. Aí Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Vida eterna, olha aí o propósito de Deus para o homem. Por isso que Deus quer que todos os homens se salvem. E qual é o caminho, o meio que Deus estabeleceu? Se salvar, está revelado aqui pelo próprio Jesus, ensinando a Nicodemos, e ele aqui agora ensinando a você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Logo a salvação é para todo aquele que crê em Jesus, ela foi colocada para todos, porque Deus amou e ama toda a humanidade sem exceção, e a salvação ele ofereceu para todos. Agora cabe ao homem crer ou não crer, receber ou desprezar, aceitar ou negar a salvação que Deus oferece, não por meios de nenhum mérito humano, mas por meio da graça de Deus, do favor de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo com essa finalidade, veio ao mundo com esse objetivo. O apóstolo Paulo aqui nessa primeira carta ainda a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo fala essa verdade. Paulo diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele é o Salvador. Ele é o meio, o único meio para você encontrar salvação. Agora, para você valorizar a salvação e entender que precisa de salvação, você tem que conhecer o que é salvação. Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus não veio ao mundo com outra finalidade. Ele veio ao mundo com uma prioridade, com uma só finalidade, com um objetivo: salvar os pecadores. Quem são os pecadores? Jesus disse, os sãos não precisam de remédio, mas os doentes. E dentre a humanidade não tem um sã, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O pecado contaminou a alma do homem e sentenciou o homem ao juízo divino, aonde nunca mais ele terá a graça, o favor, a misericórdia de Deus. Ele vai sofrer a ira de Deus como justiça divina pelos seus atos, pelos seus méritos, pelas suas práticas, pelo seu pecado, pela sua culpa. Mas Deus não tem prazer em condenar. Deus quer salvar, porque
Deus, ele deu ao homem a oportunidade que o homem não merece para receber esta tão grande salvação. Não é porque o homem é bom, porque o homem tem nenhuma coisa específica nele. É porque Deus amou. O projeto de Deus para a salvação do homem foi por amor e não por interesse pelo que o homem tem, mas pelo que o homem é, uma criatura dependente, carente, necessitada de Deus. Mas o homem perdeu esse entendimento e tornou-se autossuficiente e buscou socorro em coisas criadas da imaginação do homem. Deixaram de adorar o Criador e adoraram a criatura. Deixaram de adorar aquele que é Senhor, o sustentador, o ajudador, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, para buscar socorro em coisas que são irreais, que não existem, que não passa de criação da imaginação do homem, inspirada por Satanás. O amor de Deus levou Deus a operar esse plano de salvação. Já estava preparado antes de Deus criar o mundo, porque ele é onisciente, sabendo ele que o homem ia pecar, e como ele deu ao homem a liberdade, a oportunidade e o dom de decidir e escolher, Deus não interferiu na escolha do homem. Deus, sabendo que o homem ia escolher pecar contra ele e ia entrar em juízo com ele, porque ele é justo e com ele não compactua pecado, ele tem que punir o pecador, mas ele já tinha preparado por amor essa criatura. Ele já tinha preparado o seu cordeiro, o seu sacrifício, a sua obra que iria revelar nos últimos dias para salvar o pecador perdido, condenado, afastado dele. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Isso já está falando na presciência de Deus em trazer ao homem oportunidade de salvação. Nesta noite nós queremos comunicar essa verdade do Evangelho para você, porque o plano de salvação de Deus foi revelado na nova aliança, onde todos os meios que o homem usava na velha aliança para se chegar a Deus caiu por terra, não serve mais, porque o que vale agora é tudo que Deus estabeleceu na nova aliança. Na nova aliança há um só caminho, há um só mediador, há um só meio. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que purifica os teus pecados, é Ele que te perdoa, paga a tua sentença de dívida diante da divindade, que livra você do juízo, absorve você da sua culpa e te dando salvação para ter o direito de herdar a vida eterna quando deste mundo sair, porque o fim vem. Tudo um dia há de findar nesta vida aqui, e tudo aqui vai perecer, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a vontade de Deus é que todos creiam no Filho para que sejam salvos. Nesta noite, você, amigo ouvinte, que está aí no seu lar neste momento, reflita nisso. Todo mundo tem fé. Agora, fé em que ou em quem? Todo mundo crê em Deus, mas como? Como é que você diz que crê em Deus? O que é crer em Deus? Crer em Deus é seguir a sua orientação, é se submeter ao que Ele orienta. Crer em Deus é andar na sua orientação. Você está crendo em Deus? Qual é a orientação que você está andando? A orientação para você andar não é o que diz o homem, a entidade, os conceitos filosóficos desse mundo. A orientação de Deus para você andar é a orientação que Jesus trouxe, porque a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. A verdade que tira o homem das trevas, a luz, vieram por Jesus. Jesus trouxe ao homem o esclarecimento de Deus. Qual homem estava perdido com seu entendimento escurecido? Jesus, ele é a luz que veio ao mundo para tirar aqueles que estão nas trevas e dar entendimento de Deus. Deus. Todos falam em Deus. Mas quem é Deus? O que significa Deus para você? Deus para muita gente é apenas um servo. Eu quero isso, ó Deus, e tu tem que me dar. Deus para muita gente é apenas uma ficção do filme de Aladim, um gênio da lâmpada mágica, onde as pessoas determinam o que ele tem que fazer. Quem é Deus para você? Como é que você está, que você vive, que você se comporta diante do teu patrão na empresa?
Como é que você se comporta diante de um juiz, diante de um delegado, diante de uma autoridade na terra? Como é que você se comporta? Você tem que ter conhecimento de Deus. Deus é muito superior ao teu patrão, a juiz, a delegado, qualquer autoridade na terra ou no céu. Ele é soberano, Ele é o Senhor, e Deus é amor, mas é justiça. Se o homem não se converter, a Bíblia diz, lá em Salmos 8, que o juízo de Deus está preparado, a espada dele descerá sobre o homem. Ninguém vai estar livre do juízo de Deus, porque Deus não tomará o culpado por inocente. Ai daqueles que não se arrependerem, porque está escrito, aliás, Salmo 7, versículo 11, diz assim: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem temos de tratar. E o apóstolo Paulo ainda diz, referindo-se a isso, Romanos 14, 12, cada um de nós dará conta de si a Deus. E a Bíblia diz que Deus não tomará o culpado por inocente. Ainda que o homem seja justificado e inocentado aqui pelos juízes da terra que são corruptos, mas tem um juízo que o homem vai passar e ninguém vai ser livre desse tribunal. O tribunal divino, todos vão passar por ele. Na hora determinada, mesmo os que morreram, os que estiverem vivos, todos vão estar diante desse tribunal. E eu quero advertir você nessa noite. Diante desse tribunal não tem argumento, não tem nenhum choro, não tem nenhuma outra situação. Não adianta nada, porque não tem nada que possa te livrar deste juízo divino, se você não correr hoje para os pés de Jesus. Ele é o teu único advogado que pode advogar a tua causa diante da divindade. Há um juízo divino que está por vir. Quem crê, busque enquanto é tempo o socorro do Senhor para livrar-te deste juízo divino. Se você crê nesta noite, você tem que buscar enquanto é tempo, porque muitos vão crer e vai ser tarde demais quando muitos vierem crer. Nesta noite, Deus, Ele quer que você se salve. Se salvar de quê, irmão Wellington? Se salvar do juízo divino que está por vir na vida dessa humanidade. Deus não tem prazer em julgar e condenar. Ele vai fazer isso porque Ele é um justo juiz. Se o homem não se arrepender, a espada dele que fala de juízo vai descer sobre o homem. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Assim diz a palavra de Deus: está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte, meu amigo, segue o juízo. Nesta noite, Deus, Ele quer que você se salve e venha ao conhecimento da verdade. A verdade está sendo pregada, anunciada, levando a informação para você agora. Creia, medite nisso. Há um Deus no céu, que este Deus, Ele é um Deus que se ira todos os dias. Se não fosse Jesus Cristo, a humanidade já seria fulminada sem oportunidade. Mas o amor de Deus enviando Jesus nos deu essa oportunidade de salvação. O tempo da salvação é hoje, é agora, meu amigo. Amanhã pode ser muito tarde. Aonde você está se apoiando para viver uma eternidade no céu, para ter um descanso depois da morte daqui? Aonde você está se apoiando para ter uma vida perfeita de gozo e abundância quando deste mundo sair? Não se apoie na sua religião, não se apoie nas suas práticas de caridade, não se apoie nos seus méritos, não se apoie na sua justiça, se apoie no sacrifício de Cristo feito, realizado na cruz do Calvário para esta finalidade: justificar o pecador, livrá-lo da culpa e trazer em comunhão com Deus para desfrutar da vida eterna com Deus quando deste mundo partir. É isso que Deus te oferece nesta noite, como todas as noites que é pregado o Evangelho, é para levar essa informação a todos que ouvem. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Que nesta noite creia, porque essa é a vontade de Deus, que você creia em Cristo
para que seja salvo. A tua salvação é mais importante do que tua casa, teu carro, tua família, do que teus bens, porque Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta tanto prazer, tanto regalo, tanto esplendor, tanta fama, tanto gozo nesta vida temporal, terminável, e passar a eternidade, uma vida distante de Deus, sem paz, sem salvação, sem alegria, desfrutando da ira e do juízo de Deus? Pense nisso, meu amigo. Nesta noite, Ele quer te salvar. Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. E que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Reflita e creia nesta palavra. Eu agradeço a oportunidade.